Bom dia Jairo. Vamos lá, semana nova, Thanks God Every Day. Dessa semana vamos falar sobre renovação. Deus tem um tempo novo para nós, quer nos renovar, né? Então vamos lá. Nós vamos dessa semana, Romanos 8, capítulo 8, versículo 13 e seguintes. Bom dia. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Bom dia, Li. Bom dia, Carol. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes um espírito de servidão, para novamente temerdes, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Bom dia, meninas. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E sofremos juntos, também seremos glorificados juntos. Porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Amém, aleluia. Bom dia. Essa semana vamos falar sobre renovação. Deus tem um tempo novo para nós, um tempo novo de renovação. E Ele está chamando os seus filhos e as suas filhas para recebendo esse espírito de adoção, né? Esse espírito que nos faz filhos, que a gente consiga fazer um processo, né, em parceria com Deus de renovação de nossa mente, do nosso coração, do nosso corpo, de tudo, né? Interessante que nós completamos agora esse mês, 1 ano e meio de pandemia, né? Então nós fomos todos pegos de surpresa, de uma hora para outra, literalmente, assim, do momento para o outro, a nossa vida ela virou de cabeça para baixo, né? Todas as coisas que estavam indo, né? Tava indo pelo menos, né? Se bom ou ruim, não sei, mas tava indo, né? De repente foi tudo colocado de cabeça para baixo. Então foi um tempo de grande provação para todos nós, né? Alguns de nós perderam amigos, outros perderam parentes próximos, né? Outros foi assim assolado pelo medo, pela depressão, pela ansiedade nesse tempo. Outras pessoas perderam emprego, outros perderam clientes, enfim. E todos nós perdemos uma coisa muito importante, né, que para nós seres humanos, que é o contato físico, né? Quando eu vejo vocês aqui, né, a maioria eu conheço pessoalmente, né? Então a gente já estava acostumado a encontrar e ter contato físico, né? Aquele abraço gostoso, nem que seja aquele aperto de mão onde a gente sentia, né, o calor humano, a energia um do outro. E de uma hora para outra mesmo, literalmente de uma hora para outra, nós não tínhamos mais isso, né? Então nós passamos por um período, é como se fosse uma grande guerra, né? Foi uma grande guerra. E nós passamos por provações e passamos por um tempo que nós nunca imaginávamos na nossa cabeça que nós poderíamos passar. O ser humano tinha previsto um monte de coisas que poderia acontecer, mas não foi previsto, né, que nós pudéssemos passar uma situação dessa como uma pandemia. E nós estamos aqui, então nós temos que realmente agradecer a Deus, porque a nossa vida foi preservada, nós estamos aqui vivos, né, nesse novo tempo, só que nós estamos vivendo um tempo como se fosse um tempo de pós-guerra. O Brasil, nós não temos, né, experiências de guerra, mas a gente sabe como acontece olhando os outros países, onde depois de um período muito difícil de guerra, de muita morte, de muita perda financeira, de muita perda emocional, de muita perda de estabilidade, né, que é uma guerra, e aí vem o período de pós-guerra. E existem os traumas do pós-guerra. Então esse período que nós estamos vivendo agora, bom dia para quem está entrando agora, Thelma, João. Esse período que nós estamos vivendo agora, ele é considerado pelos próprios profissionais da área da saúde, né, psicólogos, psiquiatras e tudo, que é um período que se compara ao pós-guerra. Por quê? Porque nós fomos elevados assim, a uma alta pressão, nós fomos pressionados ao limite, né, ao limite físico, ao limite emocional, a todos os limites, e agora nós estamos aqui, nós somos sobreviventes dessa guerra que aconteceu. Estou falando que aconteceu, não que tenha acabado, claro que não, existe ainda muita coisa acontecendo em relação ao Covid, mas diante de tudo que nós já passamos, nós podemos dizer que nós estamos já quase saindo, né? Com a vacina, a maioria das pessoas já sendo vacinadas 2 vezes, enfim, estamos num outro momento já.
E então nós estamos agora sendo desafiados a cuidar de nós mesmos, a cuidar da nossa energia, a cuidar da nossa saúde, a cuidar do nosso mental, né? Então é um tempo que nós não tivermos cuidado com esse tempo agora, ele pode ser mais devastador do que a própria pandemia, isso individualmente falando. A pandemia atingiu todas as pessoas, de uma forma ou de outra, todos foram atingidos. Mas agora, nós temos que voltar agora, é um cuidado muito pro pessoal, é um olhar para dentro agora. Eu cuido de mim, você cuida de você, a gente vai se ajudando para que a gente consiga agora cuidar melhor individualmente para que todo mundo fique bem. E que fique bem agora não é mais o risco tanto de pegar o vírus, né? Mas o maior problema agora são as questões emocionais. Porque nós podemos ir para o normal, né? Ou para, como dizem, o novo normal, né? Nós podemos ir para a vida agora de duas formas diferentes. Nós podemos ir para a vida extremamente machucados e cansados, e muitas pessoas estão assim, né, nesse pós-Covid, né? Muitas pessoas cansadas de tudo, nem sabem por que tanta insatisfação. Muitas pessoas, por exemplo, muitos casamentos, eles acabam mais pelo cansaço individual dos dois do que às vezes propriamente do relacionamento, né? Então muitas coisas podem acontecer, muitas divergências podem acontecer, não pela situação em si, mas pelo cansaço que bateu. É quando a gente, assim, por exemplo, quando eu gosto de correr, né? Então às vezes eu tô correndo, e aí no meio da corrida você sente que você tá cansado ali, mas você tá no gás, você tá na adrenalina, você vai embora. Na hora que você para, na hora que eu paro assim de correr, é um cansaço absurdo, assim, quando eu corro um pouco mais do que o normal, que às vezes eu penso que eu não consigo caminhar. Então é esse estresse, né? Esse pós-estresse, né? Então levou o corpo ao estresse total, e nesse pós-estresse você fala, não dou conta de mais nada. Então nós corremos o risco, né? Se a gente não tiver essa parada de consciência, se nós não pararmos para pensar nesse momento novo que nós temos agora pela frente, nós corremos o risco de só ser levado pelo fluxo. Todo mundo está voltando para os trabalhos normais, todo mundo está voltando para a vida normal, e eu corro o risco de ser levado pelo fluxo e voltar também para a vida normal, não tendo cuidado primeiro de dentro de mim. E eu posso também, nesse momento agora, existe uma energia muito forte, existe um momento muito propício para cuidar de nós mesmos, né? Deus está olhando para nós de uma forma extremamente carinhosa, como sempre fez, na verdade, né? Mas nesse momento também de fragilidade, Ele está falando muito com o seu povo, Ele está cuidando de maneira muito especial. É como a gente que é mãe e pai olha para o filho que está doente, e aí você quer cuidar de uma maneira diferente, né? Então Deus está tendo esse olhar diferenciado para a humanidade neste tempo, né? Semana passada eu falei sobre isso, né? É tempo de oportunidade. Às vezes as pessoas ficam tão achando que está tudo no fim, né? E às vezes as pessoas entram num nível assim de estresse muito grande e achando que está tudo perdido, assim, né? Às vezes a gente vê algumas coisas que são tão chocantes, né? Às vezes algumas coisas que realmente assim machucam a gente ou chocam muito a gente, questões muito graves. E você fala, não tem nada mais pior para acontecer, não tem, é o fim. Mas de um outro lado também, Deus está olhando para nós de uma forma especial e dando para nós, neste momento, uma oportunidade de renovação. A palavra que nós lemos hoje, né, termina o último versículo que eu li, fala, porque eu considero que os sofrimentos do tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Nós estamos vivendo esse versículo, né? Então, de tudo que nós já passamos e ainda estamos passando, não se compara com o que Deus quer fazer nesse tempo. Então, Deus tem chamado os seus, né? Para um momento de renovação, para um tempo de renovação. E para esse tempo de renovação, nós não podemos ser indiferentes. Porque a indiferença, ela é como se eu falasse assim, não, tá tudo certo, tá tudo bem, nem tem nada acontecendo, não. E vamos embora. Sabe o que é ficar muitos meses sem receber abraço de pessoas? Contato físico, né? E esse contato físico que foi retirado da vida social, ele é tão assim estranho que muitos deixaram de abraçar até quem tá perto. Então ficou tão proibido o abraço. E abraço é essa troca, né? É esse contato físico que o ser humano precisa tanto, esse calor do outro. Então, às vezes, nós ficamos tanto tempo sem abraçar no mundo, de maneira geral, que até dentro de casa nós evitamos também os abraços.
Então, ser indiferente nesse tempo agora não é muito inteligente, vamos dizer assim. O que nós precisamos não é também ficar sofridos, ó vida, ó céus, né? Ó como eu estou sofrido, não. Mas entender que não existe como passar no meio de uma guerra sem sequer se cansar. Eu posso não ter sido baleada, mas eu dizer que eu não me cansei durante uma guerra é querer ser Mulher Maravilha demais, né? É querer ser super-homem demais. Então esse peso todo da pandemia atingiu todas as pessoas. Então nesse tempo agora que nós ficamos mais fragilizados ou mais carentes, às vezes um pouco tristes, às vezes um pouco cansados, cada um tem uma forma, né, de chegar nesse ponto, de chegar nesse pós-guerra. Então agora é hora de fazer algumas coisas, de buscar algumas respostas, de buscar um tempo, porque Deus está de maneira muito especial nos abençoando com a presença dele, né? Então a primeira coisa que é fundamental para passar por esse processo agora de renovação, porque nós vamos para um tempo novo, né? Aí você pensa assim, nossa, daqui a pouco tá aí acabando o ano. Sim, mas se eu posso desse momento agora fazer um processo interno tão profundo que eu posso renascer na virada do ano e ser realmente uma pessoa preparada para aproveitar tudo que vai florescer na virada do ano. Uma coisa é intimidade. E nós, intimidade com o Pai, com o Criador, né? E nós não podemos, hora nenhuma, confundir intimidade com tempo de oração ou de reza, né? Então, às vezes, nós temos um tempo que a gente para ali para fazer as orações. Tá, isso pode ser intimidade ou não, né? Então, eu posso ir na sua casa e você me receber no sofá da sua casa, e eu posso sentar ali, tomar um cafezinho com você, e eu posso ficar 3 horas junto com você, e podemos em momento algum ter intimidade. O que é intimidade? Intimidade é confiança, intimidade é se abrir, intimidade é falar realmente o que está dentro de mim e ouvir realmente o que está dentro de você. Então pode ser que nós tenhamos 3 horas de convivência e nenhum minuto de intimidade. Então o que Deus nos chama para esse tempo, você pode ter todos os seus momentos, né, de rituais, de rezas, de o que quiser, mas o que nós estamos sendo chamados nesse momento é para momento de intimidade. É o momento realmente de conhecer a Deus dentro da minha realidade, me dar a conhecer e permitir que Deus toque em algumas coisas, né? Deus quer tocar em algumas coisas na minha vida e na sua. Por que Ele quer tocar em algumas coisas? Porque Ele quer nos curar. Ele só vai nos curar se nós permitirmos que Ele toque em algumas coisas. E tem algumas coisas que nós guardamos tanto que nós guardamos até de Deus. É interessante, né? Eu tenho falado sobre isso. A gente esconde algumas coisas de Deus, né? Ou a gente tenta esconder algumas coisas de Deus. Então é um tempo de cura, é um tempo de encontro. E essa cura e esse encontro, ela só pode acontecer se nós estivermos na intimidade com o Criador. Então eu comecei isso há um tempo atrás e assim, sugiro para todo mundo, né? Todo mundo deveria ter um tempo no secreto mesmo, né? Aquele tempo de quarto, aquele tempo do silêncio, aquele tempo onde são só dois, né? Só eu e ele, né? Então esse momento é um momento de intimidade. E é nesse momento que Deus trata, é nesse momento que Deus cura. Às vezes uma coisa que acontece ali, ele repercute durante o dia. Às vezes uma lembrança que vem, um incômodo que vem, e ali é o Espírito Santo trazendo à luz alguma coisa que estava tão escondida. Mas sem esse tempo de intimidade, o Espírito Santo pode trazer um relâmpago, mas tá tão no claro que eu não vou perceber o relâmpago que aconteceu. Mas quando eu passei por esse tempo de intimidade, uma luzinha que acende durante o dia me chama atenção. Fala, opa, por que eu senti isso? O que está acontecendo? Por que essa lembrança veio? E ali o Espírito Santo vai nos levando para outro nível de cura e de vida e abundância. O segundo ponto muito importante para este tempo que nós estamos vivendo agora é praticar o não julgamento. Nós fomos treinados para julgar e condenar as pessoas. E o complicado disso, que é 2 vezes complicado. Julgar as pessoas já é uma coisa complicada. Mas normalmente a mesma força que eu jogo para o outro, eu volto com ela para mim. Ou seja, eu julgo os outros e automaticamente eu já estou me julgando e condenando. E todas as vezes que eu me julgo e me condeno, eu tiro de mim a paz que é própria de Deus, aquela paz que excede todo entendimento, ela vai embora
quando eu estou no momento do julgamento. Então nós julgamos o outro com facilidade e nós pensamos que estamos julgando o outro, mas na verdade isso volta na mesma intensidade. E a pessoa que é dura com o outro normalmente é dura consigo mesmo. Só que ela não fala isso, esse que é o problema, né? Que se falasse, alguém podia falar, alô, presta atenção no que você está falando. A maioria das pessoas não falam. As pessoas que são duras consigo mesmas, elas só se maltratam com o bloqueio do não merecimento. Então, se eu me julgo, automaticamente eu estou ali colocando em mim o bloqueio do não merecimento. E aí Deus vem com todas as bênçãos, com todas as situações, mas eu estou focada ali no bloqueio do não merecimento. Por quê? Porque eu comecei julgando o outro, mas na verdade eu estava julgando a mim mesmo nesse momento. E se eu fui julgada e condenada, normalmente eu não mereço, né? Então isso é uma coisa muito complicada, né? Outra coisa importante para este tempo agora é aumentar o contato com as pessoas. Então nós estamos já sendo liberados, né? Liberados para contato. Então, investir nisso, investir no contato humano. Nós somos pessoas, nós estamos humanos, né? E enquanto humanos nós precisamos, né, do contato físico com outras pessoas. E foi nos tirado isso no tempo de pandemia. Então começar a voltar a isso, né? Acho que a maioria sente um pouco de dificuldade de voltar a essa prática, porque durante tanto tempo não podia encostar, que agora quando a gente vai encostar a gente já fica assim um pouco reticente. Então é hora de treinar de novo e estar próximo das pessoas, né? E para fechar essa nossa conversa de hoje, uma coisa muito importante, que eu também tenho batido muito sobre isso aqui, é descobrir o propósito, né? Por que eu estou neste tempo e neste lugar? Por que eu moro nesse lugar, neste país, nessa cidade, neste estado? Por que eu estou nessa casa onde eu moro, nessa vizinhança? E por que eu estou viva neste tempo, né, 2021, né? Então qual é o propósito? Eu tenho um propósito por trás de tudo isso. Não é por acaso que eu estou aqui, né? Então eu tenho um propósito. Eu vim trazendo dentro de mim a semente de um propósito. E essa semente fica bem lá dentro de nós. E essa semente ela quer florescer, mas às vezes está tão abafada e eu não consegui ainda deixá-la florescer. Então é tempo agora de começar a perguntar. E mesmo se eu já tenho uma resposta pronta, eu posso fazer perguntas para ver se essa resposta realmente é o meu propósito ou se eu confundi com a vontade de alguém, com a sugestão de alguém, o desejo de alguém, e eu estou dizendo que é o meu propósito, mas na verdade de repente é o sonho de outra pessoa. Então é perguntar, né? Perguntar para si mesmo e perguntar para Deus. Ele tem a resposta, porque foi Ele que nos preparou para esse tempo, Ele que preparou o tempo para nós também. Então se nós estamos aqui, tem que ter uma resposta, e quem pode dar resposta foi quem criou todas as coisas. Por que eu estou aqui? O que eu vim fazer aqui? O que a minha alma deseja, né? A minha alma deseja o cumprimento do meu propósito. Então o que a minha alma deseja? E começar a fazer essas perguntas. Este é um tempo muito rico, esse é um tempo extremamente fecundo para florescer todas essas respostas que nos levam ao sentido verdadeiro da vida. E assim nós vamos refazer a nossa vida, refazer a nossa história, refazer nossas emoções, refazer o nosso espiritual, refazer em todas as áreas, para criar um novo tempo em um novo nível. Mas não como vítimas de quem passou por uma pandemia, mas como pessoas renovadas, como filhos que são renovados pelo poder do Espírito Santo de Deus. E assim nós conseguimos fazer diferença na terra, porque assim nós vamos cumprir aquilo que é da vontade do nosso Pai que a gente cumpra. Nós viemos para muito mais. Nós temos poder dentro de nós muito maior. E por que nós temos poder? Porque nós viemos para fazer coisas grandes, a começar na nossa própria vida, passa pela nossa casa e vai mundo afora, até onde nós permitimos, porque o sonho de Deus para nós é um sonho grande. Vamos falar essa semana sobre isso então? Renovação pós-pandemia. Deus abençoe a sua vida, obrigada pela sua companhia e amanhã a gente está aqui nesse mesmo horário, 7 horas da manhã, Thanks God Every Day, falando sobre as coisas do alto, as coisas que realmente têm importância. Deus te abençoe, obrigada e até amanhã se Deus quiser.